Salve, salve, galera! Estamos aqui, eu, Edson Salgueiro, meu grande parceiro dessa jornada com Vagem Executiva, trazendo para vocês mais uns assuntos legais e novos que a gente pode atuar tanto no nosso mundo esportivo como no nosso mundo corporativo. Vocês vão ver, espero que vocês gostem. Fiquem conosco essa próxima hora, que com certeza vai ser muito legal, né, Salgueiro? Pessoal, mais uma vez juntos. É um prazer sempre estarmos juntos, batendo essa Amém. resenha aqui, né? E batendo essa bola aqui na resenha, e ao mesmo tempo com esse público que aos poucos está crescendo, mandando questionamentos, mandaram Verdade. alguns questionamentos para o nosso Várzea de hoje, né? E o tema inicial, que é um tema bastante atual, que fala sobre a vinda do Neymar, o efeito Neymar, né, no momento atual do futebol, mais particularmente do Santos, o quanto esse efeito produz uma movimentação naturalmente, em termos do esporte em si, do futebol, o santista, o torcedor vai ficar animado, e o movimento financeiro que Sem isso dúvida. traduz, né? Sem dúvida. Então, por exemplo, a vinda dele, antes da chegada dele, o custo médio de você colocar um número nas costas da camisa do Santos era 400 mil. E na vinda dele, a partir daí, passou para 3 milhões. Nossa. Então, essa elevação mostra que ele é uma grife, Sem naturalmente, dúvida. ele movimenta. Então, em cima disso, a gente quer fazer um bate-papo, o quanto isso é importante para o Santos, logicamente, para o movimento financeiro do Santos, né? E para o futebol de uma forma geral, porque todos, de alguma forma, vão compartilhar disso. Claro. Muito torcedor adversário, você sabe que vai querer assistir porque o Neymar vai jogar. Então, acho que até o torcedor que torce contra quer ir lá ver, né? Sem Mesmo que dúvida. for para torcer contra Sem dúvida. Sem dúvida. e zoar um pouco a cabeça do Neymar, né? Como é que você vê isso, Wilson? Então, Salgueiro, é impressionante o que você falou, é inevitável, como sempre, a minha cabeça me direciona para onde? Para o mundo corporativo, né? Infelizmente não tem como, a origem está no sangue. Então, assim, o efeito que o Neymar trouxe para o Santos, aliás, os efeitos, né? Talvez num programa de 5 horas a gente não consiga abordar todos. Então você falou alguns de torcedor, de clube de futebol, até do torcedor contrário ao Santos, do valor do preço da camisa, do centímetro quadrado da camisa, do valor do Santos numa transmissão de um jogo. Assim, dá para passar aqui o dia inteiro falando de todos os efeitos que ele coloca. Mas quando eu penso do outro lado, do lado do comprador, do lado do patrocinador, independente de você ser santista ou não, você não pode negar o fato que o Neymar, assim como o Memphis no Corinthians, assim como várias outras estrelas, que não são muitas, você pode contar nos dedos, a maioria hoje, infelizmente, na Europa, temos alguns no Brasil, mas não tanto. É triste que eu vou falar, mas eles têm uma grife, têm um valor que muitas vezes é maior do que o próprio clube. Sabe? Então esse cara vem e traz uma visibilidade e traz uma projeção para aquele clube, para aquele time, que todo mundo se interessa. Então eu fico imaginando quantas marcas e quantas empresas, sejam elas santistas ou não, não batem hoje na porta do Santos e na porta do Neymar e do pai do Neymar para conseguir algum espaço de alguma coisa. Seja uma entrevista, um elogio. Eu até, para vocês terem uma ideia, do efeito que isso pode causar, para aqueles que estão mais acostumados com a internet, e isso é um fato verdadeiro, não vou citar o nome real, mas se o Neymar chegar em qualquer publicação, em qualquer meio de mídia, seja na internet, televisão, e falar assim, eu gosto muito daquele grupo de pagode XPTO, pronto, o grupo explode. Sim, sim. O Explode. mundo corporativo, de uma forma geral, usa também artistas, né? Não só Exatamente. jogadores, Aliás, artistas. isso até eu diria que se acelerou mais ainda com esse mundo dos blogueiros. Hoje, como é que blogueiro ganha dinheiro? Fundamentalmente falando de marcas. E a gente está até aqui falando nos bastidores, um pouquinho antes de começar, o quanto é importante você tomar cuidado quando você empresta o teu nome para uma marca ou para uma empresa. Se a Sim. empresa ou a marca, por algum motivo, não for idônea ou tiver alguma marca no processo, você vai junto. O teu nome, a tua imagem. O Neymar, assim como foi o Ronaldo Fenômeno no Corinthians, me parece que estão acima. Porque é impressionante, eles podem falar o que eles quiserem, a marca pode acontecer o que for, vai vir a outra marca e vai querer entrar no lugar daquela que por algum motivo não deu certo. Hoje, no mundo atual,
vocês que estão nos assistindo, acho que vão concordar, os bets estão explodindo por aí, né? Sim. É mais raro um time da Série A e de projeção que não esteja patrocinado por uma bet do que os que estão. A maioria hoje verdade. está no bet. Aí os grandes jogadores que a gente viu, de novo, até Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, o próprio Neymar, todo mundo fazendo propaganda de bet. Sim. E vocês vejam que num país como o Brasil, essa propaganda, os mais puritanos, os mais conservadores, podem até questionar. Assim, pô, tá fazendo propaganda de bet, isso aí quebra, o brasileiro não sabe lidar com isso, aí tem muita gente que tá botando o arroz de feijão numa aposta e falta comida em casa, e aí o cara tá dando visibilidade para esse tipo de coisa, mas claramente não está afetando a imagem de quem faz a propaganda. Pelo menos aqui no Brasil, Sim. nesse exato momento. Então, voltando ao teu ponto, todos aqueles benefícios que você colocou, que o Neymar trouxe para o Santos e que são visíveis, também podem extrapolar para todos os patrocinadores e aqueles que conseguem algum espaço com o nome do Neymar, com a participação do Neymar, com a menção do nome da sua empresa pelo Neymar, que já muda você de patamar. Então, essa vinda do Neymar para o Santos foi revolucionária, não só no ambiente do Santos, mas eu extrapolaria para o ambiente futebolístico do Brasil e para o Brasil e para o Santos como visibilidade mundial. A gente já tinha falado sobre o Memphis recentemente no Corinthians aqui, o como que o Corinthians está vendendo jogos para fora do Brasil, porque as pessoas querem ver o Memphis. Imagina o Santos com o Neymar. Os jogos do Santos estão sendo transmitidos até na África. Li recentemente, televisões da África querem transmitir o Santos, que é para o povo poder ver o Neymar. Então, assim, eu diria que é incalculável o benefício que uma estrela dessa natureza pode trazer para o Santos, para o Brasil e para o futebol. Bom, resumindo tudo que nós estamos falando, esse início de bate-papo sobre o fenômeno da volta do Neymar aqui para o Brasil, né? A gente sabe que o Neymar lá na Arábia, ele ganhava 500 mil por stories que era lançado. Então, quer dizer, a marca Neymar, né, chama dinheiro, né? Aquela coisa que a gente ouve falar popularmente, dinheiro chama dinheiro, e isso, quanto é verdade, né? Dinheiro chama Midas, é o Midas. É o Midas, onde toca vira ouro, Vira né? ouro. Bom, mas para a gente entender isso, eu vou passar alguns dados para ajudar a gente nessa nossa resenha, Wilson. Manda. Olha aqui, ó, 39% do crescimento do e-commerce de vestiário esportivo imagine que até aqui você tinha um nível, dentro do vestuário esportivo você tinha um nível, com a vinda dele subiu 39%. 39%. Só com a vinda do Neymar. Nos últimos 15 dias, a busca pela internet, pelo termo Santos, aumentou. Subiram 522% em relação aos 15 dias anteriores. Olha, 522%, ou seja, quase 6 vezes mais. Em 15 dias. Mais de 70 mil sócios, a meta agora passou para 100 mil. Mais de 3 milhões e meio de novos seguidores no Insta. Do Santos. Do Santos. Do Santos. Segundo clube no Brasil mais seguido no TikTok, 5 milhões. Ou seja, a vinda dele trouxe um despertar bastante grande. O Santos estava assim, meio que apagado. Recém-saído da Série B. E estava meio apagado em todos os sentidos, não só porque estava na Série B, mas estava meio na obscuridade, né? E muitas piadinhas, muitos memes, né? O torcedor do Santos é tudo velho. É verdade. Tinha esses memes todos. Com a vinda dele já deu um up, né? Uma renovada. Não, e você imagina, e aí eu vou fazer aqui uma analogia com diferentes momentos de diferentes times, aqui de São Paulo em especial. O Corinthians talvez tenha sido um dos poucos fenômenos onde a torcida cresceu na miséria, na dificuldade. Foram 23 anos sem ganhar nada e sabe-se lá Deus por que a torcida do Corinthians cresceu. Você pega a torcida do São Paulo, teve uma evolução enorme nos áureos tempos de Raí, Miller, Careca, porque no fundo, todos nós seres humanos, e os brasileiros não são diferentes, a gente gosta de ganhar. Quando você traz alguém que começa a ganhar, você consegue. O próprio Santos teve uma evolução muito grande de torcida nas épocas de Robinho, Ganso, Diego e vários outros. O Neymar, quando surgiu, trouxe isso de novo. E agora vai trazer uma nova onda. Então, o que a gente vai ver
até para quebrar esse paradigma que você falou, que a torcida jovem do Santos tem uma idade mais avançada do que a média, você vai ver daqui 10 anos, daqui 15 anos, vai estar vindo toda uma nova geração dessa galera. Esses dias mesmo, eu vi o Neymar, vocês devem ter visto também, correu para tirar uma foto com um menino com a camisa do Corinthians. E até me causou curiosidade aquela foto especial, porque todo mundo tirando foto, e o menino com o celular, tentando dar para alguém tirar uma foto dele com o Neymar no celular dele. O Neymar teve a sensibilidade, ele percebeu, não sei quem viu essa cena, recomendo ver. Ele pegou o celular do menino, fez uma selfie, porque senão ele ia sair correndo para dentro do campo, e o que o menino mais queria, que era uma foto dele com o Neymar, ia sair na câmera de todo mundo, na imprensa, todo mundo, no celular do menino Menos não ia. do próprio E o menino. Neymar teve essa sensibilidade, Sim. então foi muito legal da parte dele. Mas escreva o que eu estou falando. O dia que medirem torcida do Santos, daqui 10 a 15 anos, nós vamos ter essa onda de novos santistas que estão sendo trazidos pela chegada do Neymar. Tem uma pergunta que fala assim, ó, além dos números como a presença do Neymar está afetando o desempenho e a motivação nos jogadores dentro de campo. Ou seja, a gente sabe que a presença dele, em termos assim de liderança técnica, né, ele pode nem ser um líder verdadeiro, nato, né, mas a liderança técnica Sem tem um dúvida. peso porque todo mundo olha e fala, pô, é o cara. É o cara. Então todo mundo respeita, a gente sabe disso. Na sua visão, né, como que você acha que ele pode influenciar o time, até para o time jogar melhor, o time ficar mais motivado? Eu tenho uma ideia que quando vem uma estrela, naturalmente isso eleva o nível Isso. do time, todo mundo fica mais exposto, né? Todo mundo sabe que a torcida vai olhar mais, que tem mais gente assistindo, então naturalmente o jogador se empolga, no mínimo, porque ele vai estar numa vitrine mais visto. Mas em termos motivacionais, além desse, em termos técnicos, você acha que isso afeta o desempenho dos jogadores? Sem dúvida, não tenho dúvida. E de novo, vou fazer uma analogia, aliás, ao nosso papel aqui, né, com o mundo corporativo. Por exemplo, o Neymar chegou e logo no primeiro jogo ele não entrou no primeiro tempo, ele entrou depois. E o Pituca, se não me falar a memória, que era o capitão do time, assim que o Neymar entrou, ele foi lá e deu a faixa de capitão para o Neymar. Eu tenho uma posição muito pessoal, nunca li nada sobre isso. Como a gente acabou de falar, incentivo a todos a discordarem da gente para a gente poder criar polêmica. Eu acho uma judiação você pegar um cara que já tem o potencial de ser o melhor jogador do teu time e dar para ele também a faixa de capitão. Eu acho que você queima, você tem duas oportunidades dentro de um time. De ter o teu melhor jogador tecnicamente, que é o que você falou do Neymar, e ter um líder nato. Não necessariamente o melhor tecnicamente é o líder nato, ou vice-versa, o líder nato é o melhor tecnicamente. Então você pode dividir essa liderança sadia, unida, dentro do campo, como você divide no mundo corporativo. Quer dizer, você vai no mundo corporativo, ali as lideranças se destacam pela hierarquia. Então você fala assim, um diretor, teoricamente, tem uma liderança maior do que um gerente, que tem uma liderança maior do que um supervisor. Não necessariamente. Você pode ter diretores e gerentes que sejam tecnicamente muito bons, mas que na hora de liderar uma equipe, de ter um trato de relacionamento interpessoal, não tem a mesma habilidade. Então, quem são aqueles que acabam dando mais certo? Aqueles que identificam essa situação e sabem tirar de cada um o seu grande potencial. Eu pego aquele gestor que é muito bom tecnicamente, coloco ele numa atribuição onde ele vai se destacar tecnicamente, e pego aquele que é muito bom de relacionamento interpessoal e dou essa capacidade para ele. Então eu faço do limão uma limonada. Sim. Eu transformo duas capacidades que muita gente coloca num vaso só e eu divido em dois vasos. Então, o que eu acho que o Santos poderia fazer, na minha opinião, o Neymar não precisa ser capitão do time para mostrar que ele é o mais famoso, o melhor tecnicamente. Dá para um outro. Então você tem duas lideranças dentro de um time que, sabendo se trabalhar, são muito positivas para o time. O exemplo que você está dando, ele é extremamente importante, né? Porque a gente vê que num time você vai ter lá características diferentes e que somadas você tem muito mais poder, mais força, né? Por exemplo, no time de Santos, você acha que talvez ainda não tenha exaltado um líder nato? E como chegou o Neymar, que é um líder técnico, e com a grife, com o know-how dele, obviamente, então naturalmente, bom, colocamos a faixa de capitão nele porque agora ele puxa a fila, né?
talvez até essa sua sugestão, o pessoal do Santos vai nos ouvir aí, para fazer surgir algum líder nato, né? Sem dúvida. Que seja o capitão e não necessariamente o técnico, né? Então, eu não sou santista, todo mundo sabe, que aqueles que me conhecem, né? Mas eu vejo no Santos, por exemplo, esse rapaz chamado Guilherme como um grande potencial de liderança. Apesar do capitão do Santos ser o Pituca antes desse momento, agora com a chegada do Neymar, acho que os últimos 2 jogos ele passou a faixa para o Guilherme. É um cara que é querido pela torcida, Ele se me comunica parece. bem, viu? E tem uma resenha boa. Tem uma Se resenha boa, comunica bem. fala muito bem na frente dos microfones, se posiciona bem. Então, por que não dividir? São 2 líderes, são unidos, claramente são amigos, gostam um do outro, se abraçam. Pô, você transforma, como eu falei, você pega esse limão, faz uma limonada ainda mais gostosa. Mas dentro da tua primeira pergunta que eu não cheguei a responder, que era se os outros jogadores são afetados pela presença do Neymar, eu não tenho a menor sombra de dúvida. E vou te dizer, obviamente não dá pra gente falar aqui o emocional de cada um. Cada um no seu emocional, todos vão poder dizer um dia lá na frente que jogaram com o Neymar. Então, isso já faz desses caras algo diferenciado. E segundo e mais importante, se não for por isso, e se não for pelo lado emocional, se você pegar simplesmente pelo lado racional, todos os outros 10 jogadores que estiverem em campo junto com o Neymar vão passar, no mínimo, o gol do time, ou uma jogada, ou 5 minutos do jogo, se não passar o jogo inteiro, no mundo inteiro. Então, uma coisa é você jogar num time regional, e aqui, sem desmerecer ninguém, gosto sempre de falar isso, vamos supor que você vai para os times da Série C. Quem transmite os jogos dos times da Série C? Um ou outro canal local. Então, a amplitude dos jogadores da Série C está limitada à transmissão de quem ele faz. Sim. Aí você pega isso aqui, passa para uma Série A num time que tem o Neymar, como o Corinthians tem o Memphis. Todos os outros 10 jogadores, mais o banco, mais o técnico, vão ser vistos, muito provavelmente, pelo mundo inteiro. Sim. Então, como é que você quer ser visto? Você que é um profissional de futebol, chutando de canela e errando um gol, ou fazendo uma bela jogada e um gol de letra? Então, só isso já muda o espírito das pessoas dentro do campo, dos jogadores. Todos vão se doar mais, todos vão treinar mais, todos vão tentar ser melhores, porque isso é uma vitrine. Daqui a pouco, esses caras estão sendo convidados para jogar na Europa, na China, no centro asiático do futebol ali, para ganhar um pouco mais de dinheiro. Então, resposta absolutamente objetiva. Sim, um cara como ele afeta todo mundo. Como numa empresa, você traz um líder nato, reconhecido, toda a equipe muda de comportamento. Sim. Porque fala, pô, eu tenho um cara, eu me espelho nesse cara, eu quero ser igual a ele, eu quero chegar lá também. Então você muda todo o ambiente. Então você veja que, no fundo, né, tanto os jogadores de futebol como os funcionários empreendedores são seres humanos antes de tudo. Sim. Então, nós gostamos de poder trabalhar e de nos relacionar com pessoas que agreguem valor para a gente. Então, o futebol, através desses fatos todos que a gente está relatando aqui, ele acaba sendo um reflexo também do que acontece no mundo comportamental humano, né? Assim como aquele jogador estrela, famoso no mundo inteiro, chegou naquele time e os outros jogadores começam a se empolgar, numa empresa nós vamos ter lá aquele líder que foi contratado, que veio com um know-how de master, né? Então, naturalmente, os outros, pode ter aquele um ou outro, que a gente sabe que existe, como num time também, tem aquele que inveja, que se incomoda. Pô, o cara tá vindo aqui e a gente vai ficar em segundo plano. Esse cara tá vindo aqui para mudar costumes, a gente está acostumado a fazer a mesma coisa, a famosa resistência a mudanças, né? Mas até para esses caras eu tenho uma sugestão e uma solução. Não gostou? Pô, pega o boné. Você acha que pode ser melhor? Eu defendo essa teoria aqui. Perfeito. Desde o primeiro momento. Você acha que pode ser melhor do que tá? Vai à luta, filho. Vai à luta. Não precisa ficar se subordinando. Agora, se o mercado não entender, não concordar com você e não tiver espaço e você não conseguir o próximo espaço, porra, abraça a causa e vai junto para cima. Você vai conseguir. Talvez só não esteja no teu momento. Mas
Essa é a definição, não tem. Ficar infeliz em algum lugar, isso é a única coisa que ninguém recomenda para ninguém. Só eu não. Não está feliz? Vai procurar a tua Você está felicidade. falando uma coisa extremamente importante. Nas nossas mentorias, nas empresas, a gente usa muito essa situação. Pessoas que estão lá falando mal. Pois é. Ou aquele funcionário que fica falando, o patrão está enriquecendo as minhas custas. Eu já ouvi tudo isso, tá? E aí você fala assim, bom, peraí, o patrão está te dando uma oportunidade de trabalho. Ele não te paga? Né? No mínimo você tem que ser leal porque você está tendo essa oportunidade. Agora, se você acha que você pode virar um patrão, virar um empreendedor, vai à luta. Pô, nós até te incentivamos, que legal. Agora, o que não pode é você continuar lá na empresa e não ser leal. Exatamente. Né? Exatamente. Vamos passar jogando contra. Eu faço uma analogia no futebol e desafio os colegas que estão aqui nos ouvindo. Fala, quando é que você viu um jogador entrar em campo e vestir uma camisa para fazer gol contra? E isso que essa pergunta sua, a gente reporta muitas situações que às vezes o torcedor passional, ele até acredita, né? Pois é. Não, ele está vendido, está comprado, vai entrar no campo. A gente que joga bola, a gente sabe essa situação. Pô, você entra lá, aquilo lá te contamina. O querer ganhar, você está competindo, aquilo te contamina. A não ser raras exceções, que aquelas histórias que teve corrupção, né? Você vai ter que tomar um cartão amarelo em tal momento do jogo e tal. Acho que isso deve acontecer, mas a maior parte do jogador não tem essa não. Na hora ele esquece até que ele não está recebendo. Mas, Salgueiro, eu te falo, esse exemplo que você deu é fantástico pelo seguinte, sabe o que acontece com essas pessoas, tanto no futebol como na vida corporativa, que aceitam esses desafios, eu não vou chamar de ilegal, mas imoral ou antiético, não tem futuro. Sim. A sociedade, o meio, acaba filtrando naturalmente. É verdade. Então você vai dizer, teve um jogador... Pelo menos eu não tenho notícia, se alguém tiver, bota lá pra gente na internet. Eu não tenho notícia de alguém que tenha se vendido por uma bet, como você falou, que teve uma próxima oportunidade. Sim. O sistema queima essa turma. A não ser que ele se defende e prova que ele não fez o que estão falando que ele fez. Sim. Mas no mundo corporativo a mesma coisa. Você chegou lá, jogou contra. Pode escrever, gente. Na tua empresa, no teu time, você vestiu a camisa e chutou e fez um gol contra. Se todo mundo entender que foi sem querer, foi ocasional, paciência, todo mundo fica triste. Agora, se faz isso de propósito, não tem o amanhã. Sim. Não Inclusive, a boleirada fala o seguinte, né? A gente sempre ouviu falar isso. Quando o grupo quer tirar um técnico, e eles fazem corpo mole, fazem tudo para o negócio não dar certo, para queimar o técnico. Isso a gente sabe que tem, né? Tem. Quando o grupo se une... Mas aí você está falando assim, é difícil essa relação, porque você vai dizer assim, quem está certo? O técnico ou o grupo? E na empresa acontece isso também, né? É uma coisa. Não acontece? Você chega um chefe, todos nós aqui, chega um chefe daqueles bem carrasco, aquele que não combina com a gente. Então, assim, como eu falei, se você tem um grupo de 10, seja jogador ou seja uma equipe de trabalho, a reação é a mesma. 9 estão insatisfeitos, você tem um problema com a empresa, você tem um problema com o chefe. Quando você está num grupo de 10, onde 9 estão satisfeitos e só você não está feliz, é a hora que você pega o teu boné e vai embora. Você fala, eu estou no lugar errado. Agora, quando 9 estão com problema, aí a manifestação é inevitável. Todo mundo tem que falar e a empresa ou o time tem que tomar uma decisão. No futebol, infelizmente, isso daí você tem toda a razão. Os caras fazem a panelinha famosa panelinha. E derruba o técnico mesmo. Se tiver, derruba. Agora, recentemente, quem nos acompanha nesse tema, eu vou nominar aqui, porque é público, todo mundo viu, aquele desentendimento entre o Mano e o Marcelo no Fluminense. Marcelo, um ídolo histórico do Fluminense, o Mano, um técnico razoavelmente recém-chegado, foi botado dentro do campo, o Marcelo falou alguma coisa para ele que ele não gostou, devolveu o Marcelo para o banco. Eu confesso, fiquei impressionado. Na história do futebol do Brasil, a grande maioria das vezes, o técnico seria limado. O Mano teria saído. O Fluminense teve muita nobreza e segurou o técnico, tá lá até agora, bem ou mal, não vou entrar no mérito, e desligou o Marcelo, que era um ídolo histórico do clube. Talvez aquilo para mim foi uma quebra de paradigma, sim, te confesso. Mas vamos fazer um contraponto, né? Será que se fosse uma estrela que tivesse assim, não mais no final da carreira, teria coragem de fazer isso? Vou te falar outro exemplo. Neymar e Dorival Júnior no Santos. Lembra disso? Neymar era moleque. Mandou sair,
xingou, brigou, reclamou. Quanto tempo demorou pro Dorival ir embora Ah, depois não tem daquilo? jeito. Foi muito. Então, Ali depende muito. Aí nós a vamos corda entrar. vai estourar no mais fraco, né? Falou, eu ia falar corda agora. Qual é a corda mais forte? É nessa hora que É, você vê. não tem escapatória, né? O mano tava com. Ou então, você pode também transportar isso pro mundo do truco. Quem que tinha o zap? Entendeu? Então, tem cara que. Tem hora que o técnico tá com o zap, ele ganha. Se o zap Sim. tiver com o jogador, o técnico perde. Aproveitando a história do Neymar, ainda, né? A gente sabe que tem aí uns burburinhos e a coisa está bem forte. O pai do Neymar já junto com ele. Eu ouvi falar Investidores. até o Sheik, né? Que estava É, por trás disso. Não sei isso. até onde isso é real. Que eles querem realmente comprar o Aham. Santos. Uhum. É óbvio que a gente vai enxergar nisso uma coisa assim, empresarial, negócio, não tem Isso. jeito, né? Isso. E acaba tendo lá os seus prós e contras, quem quiser enxergar por um ângulo, mas não tem como você ficar fora disso, né? Porque Claro. se traz esse poder financeiro, não tem como, até a torcida mais conservadora, Aham. né, mais romântica, vai olhar para isso, Wilson, vai falar assim, cara, mas o meu time vai despontar, Aham. vamos trazer umas estrelas, vamos voltar a ser campeão. E isso fala mais alto. Você não enxerga assim? Enxergue e faço até uma analogia aqui, por exemplo, aí dentro do próprio futebol, porque fazer analogia com a empresa é absolutamente natural, é orgânico fazer isso. É, O Ronaldo Fenômeno no Cruzeiro. O sim, Ronaldo Fenômeno foi revelado pelo Cruzeiro, saiu, teve suas andanças por aí, voltou, não como jogador mais, e comprou o Cruzeiro. E ele teve momentos de altos e baixos. Porque ali, o que o povo tem que entender, o Santista, o Cruzeirense, o que torce pro Bahia, pro Botafogo, é, na medida em que eles voltaram, mesmo tendo sendo ídolo do time, você pega, por exemplo, o Pedrinho, que foi um ídolo do Vasco e atualmente o CEO do Vasco. Uma coisa é você ser revelação e ídolo do seu time dentro do campo de futebol, e outra coisa é você ser um homem de negócio que quer usar aquilo como uma ferramenta de rentabilidade. Ninguém é instituição de caridade. O Ronaldo, todo mundo sabia, ele não comprou o Cruzeiro para enfiar 1 bilhão lá dentro do dinheiro dele e não pegar nada de volta. Ele comprou por 200 milhões e vendeu por 400, se não me falha a memória, ou 600. 600. Todo mundo vai fazer isso. E se o Neymar e o pai dele vierem a fazer isso no Santos, o que eu faria se eu fosse alguém do Santos? Primeiro, você tem que tomar uma decisão que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Dentro do Santos, os gestores atuais do Santos têm que sentar e falar assim: vamos transformar isso aqui numa SAF? Vamos vender? Resposta é sim ou é não. Se ela é sim para uma abertura de uma licitação. Então tá, Neymar, você está interessado? Faça a sua aposta. Como chama aqui? O Textor, como é que ele chama, do Botafogo? Está Acho que interessado? Faça outra. acho que é Ronaldo isso. Fenômeno também quer? Faça outra. E eu, como representante do Santos, teria a obrigação de pegar o melhor negócio para dentro de casa. O que não pode vir de fora para dentro. Porque aí o Neymar quer comprar e só ele vai lá e só ele faz a proposta e só ele escolhe. Porque ele era um ídolo, no meu modo de ver, extremamente técnico, é uma mistura de papéis. E tem um potencial de não dar certo. Então, se nós vamos nos profissionalizar desde o primeiro minuto. E se nós não vamos, então o Neymar tem que virar um diretor, como o Pedrinho, virou um CEO da empresa, escalou lá dentro, conseguiu a vaga. E não é porque ele era um líder, ele conseguiu porque escolheram ele por competência técnica. O Neymar vai ter que se qualificar, ou o pai dele, e vai ser um gestor do Santos. E vai Sim, traçar os pauzinhos para dirigir onde ele quiser. Mas essa decisão, no meu modo de ver, vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. sim. Essa mistura emocional, vamos chamar assim, né? Porque na medida em que os torcedores, né, estão querendo que o Neymar faça tudo pelo Santos, Pois é, né? E acaba enxergando o Neymar só com aquele lado romântico. isso. E como agravante, ele ainda está jogando, Lá né? do ídolo, né? Tá É, chegando o ídolo. e ainda joga. Joga. Na época do Cruzeiro e o Fenômeno, o Ronaldo, ele não estava jogando Não tá mais, jogando. ele já tinha parado Não, e digo e é mais, empresário o apenas. Neymar ainda joga e ganha muito bem para jogar. Então, vocês vejam Sim, bem que o ídolo é até a página 2, sim. porque ele tá faturando uma grana muito boa para estar jogando, não tá jogando de graça. Não.
Ele não é o ídolo que está fazendo benemerência. É, E eu nem devo, nunca vai fazer. eu devo muito ao Santos, então eu vou Então jogar eu vou de jogar graça. de graça. Ele joga de graça? Não. Não joga. Você acha que ele vai comprar o Santos para quê? Para botar o dinheiro dele lá dentro? É. Não, ele vai querer fazer disso um negócio de sucesso. Que eu não sou contra. Cresce o Santos, cresce os jogadores, cresce ele, todo mundo ganha. Quem aqui não gosta de uma relação ganha-ganha? Todo mundo. É. Então, desculpa te interromper, mas você tocou num ponto interessante. O Neymar tá lá jogando, mas tá ganhando dele. Não tá fazendo de graça. Então, essa coisa do ídolo. Quem tem esse glamour pro ídolo é o torcedor. Acha que ele vai fazer de graça. Sim. E não vai. Então, E a pergunta que a gente sempre faz para o torcedor em situações parecidas como essa, né, que é muito comum o torcedor ser passional, ele ser Claro. emoção, então o torcedor é ele paixão. aquele lado romântico. Mas eu sempre que eu tenho algum torcedor que critica situações que visam mais negócio, que o jogador visa negócio, Uhum. eu sempre pergunto, será que se nós estivéssemos no lugar dele, nós seríamos totalmente românticos? Não, É. eu não vou por dinheiro, não vou sair do time aqui, estão me oferecendo aí o dobro lá fora, não, Eu não não vou, vou. vou ficar aqui. Não precisa nem trazer isso para o mundo do esporte, faz na sua empresa. Desafio qualquer um de nós aqui. Aliás, nós já fizemos esse desafio em outros episódios e as respostas foram quase que unânimes, garantimos para vocês. Você, no seu trabalho, se um concorrente da sua empresa, seja em que ramo for, te oferecer o dobro para você trabalhar lá, você não vai? Você vai ficar porque você acha bacana? Nós somos profissionais, gente. Nós não somos prostitutos, mas nós somos profissionais. Então, se alguém enxerga a qualificação que a gente tem e resolve remunerar melhor essa qualificação, compete a nós ir atrás. E o jogador é a mesma coisa. O problema é que empresa não tem torcedor, empresa tem trabalhador. E time de futebol tem torcedor. E torcedor é paixão pura. Então, Bom, então se é paixão pura, a gente vai para o comportamental, né? perfeito. O ser humano, ele tem naturalmente, né, as suas características, né? Não tem como esconder. E uma das características do ser humano é julgar muito o que está fora, Verdade. né? Então, falando em termos de comportamento, né? Eu não iria no lugar dele. Você está aqui fora falando que você não iria. Será que se tivesse uma proposta dessa, você não iria mesmo? Talvez você fosse até por menos. Né? Sem dúvida. Mas para a gente encerrar, tem uma última pergunta aqui, Wilson, para a gente resenhar um pouco. Assim como no ambiente corporativo, onde decisões estratégicas influenciam os resultados, de que forma o efeito Neymar pode ser comparado a uma estratégia de reposicionamento de marca? Isso é uma coisa que eu sei que você entende bem, né? Você como executivo, maior parte da sua vida, então você tem muita visão dessa coisa de reposicionamento de marca. Né? Eu, na minha visão, não com a sua experiência nesse campo, mas eu sempre imagino aquela coisa assim, se eu estou indo por um caminho e eu não faço a leitura dessa minha trajetória, né, eu posso estar com a rota errada e eu preciso corrigir a rota. Então, falando uma linguagem simbólica, eu fiz aviação, né? Eu fiz aviação porque eu queria aprender a voar, eu devo ter te falado. E na aviação a gente aprende muito essa coisa de corrigir rota. Né? Então, você tem que estar o tempo todo monitorando, aconteceu uma mudança dos ventos aí, eu preciso corrigir a rota. Não, e na aviação é interessante, porque correção de rota na aviação garante a tua vida. E ali não tem escapatória. Correção de rota numa empresa garante só teu emprego, mas na aviação garante a tua vida. No Waze, por exemplo, né, se eu corrigir a rota de carro, tal, aí não é bom, tá trânsito, você muda assim, mas em cima não dá para fazer muito rápido Não, isso. Né? Para viver você tem que corrigir. Mas puxando para o lado corporativo, que é o nosso interesse também, que é um dos pilares do Várzea, falar do nível corporativo, a relação profissional mesmo. Como você vê esse reposicionamento de marcas, a importância disso? Então, eu vou fazer algumas declarações que podem ser até injustas, porque eu não estou lá dentro do Santos. Eu não participo da gestão do Santos, não conheço pessoalmente os seus diretores, o seu presidente, para saber. Mas eu posso fazer algumas inferências factuais que podem nos ajudar a dirigir uma argumentação. Um reposicionamento de marca no mundo corporativo, de empresa, seja ela qual for, eu participei de várias ao longo da minha vida, sempre com viés financeiro, eu nunca fui um homem de marketing, mas sempre do lado financeiro, né? Que é quanto é que você vai investir nisso, quanto é que você vai gastar, qual é o retorno. O marketing brigava com você sempre. E tem um fato que eu posso garantir para vocês. Ninguém acorda um dia de manhã
e fala assim, hoje eu vou reposicionar minha marca. E vai lá, de tarde e reposiciona a marca. Não é assim que funciona. Sim. É um estudo extenso. Se for empresa de capital aberto, então, tem situações que você precisa levar até a assembleia. Se for uma empresa de capital fechado, que é um dono, mesmo se ele vai contratar empresas especializadas em reposicionamento de marca, isso é uma ciência muito profunda, muito grande. E você tem que entender por que você quer reposicionar, porque você teve um percalço ao longo da tua história, ou porque você quer melhorar a visibilidade do teu produto, sei lá. Tem infinitos motivos pelos quais você reposiciona uma marca. Então, tendo isso em mente, eu vou trazer isso para o Santos. Juro por Deus, eu gostaria de fazer uma aposta, e se tiver alguém do Santos, alguém que participou desse processo, que queira apostar comigo, eu estou à disposição. Eu duvido que a chegada do Neymar tenha sido planejada antecipadamente por questões de reposicionamento de marca. O reposicionamento da marca do Santos foi uma mera consequência das decisões. Eu acho que o processo no Santos começou no âmbito emocional, torcedor, teve obviamente um desejo do Neymar de vir para cá, senão essa história não teria passado do primeiro minuto, mas dizer que esse processo todo foi montado para reposicionar o Santos como marca, eu juro por Deus, me surpreenderia muito se tivesse sido feito dessa forma. Até porque foi muito rápido para uma questão técnica de reposicionamento de marca, sim, de fato. Mas se tiver alguém que tiver informação diferente da minha, vou adorar ouvir, mas a minha lógica e a experiência combinados não me leva a crer que o Santos tenha feito isso por reposicionamento de marca. Reposicionou como consequência natural da decisão, e quem estava lá provavelmente vai ganhar um monte de aplauso por ter feito isso. Mas não acho que foi o motivo pelo qual a ação foi tomada. Eu também penso assim. Bom, nós vamos fechar o nosso Várzea de hoje. Quero agradecer o São mais uma vez juntos. Eu que agradeço. Na nossa resenha aqui. Agradecer a nossa audiência. Esperamos vocês mandarem bastante questionamentos para a gente. Polemiza mesmo. E estaremos na próxima juntos. Grande abraço. Muito obrigado a todos pela paciência. Espero que tenham gostado desse nosso episódio. Aguardem que o próximo virá em breve. Grande abraço e obrigado.